Segundo livro dos Reis, capítulo de número 8, verso de número 1, diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família, vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nessa terra que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família, passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e foi fazer um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe do menino que Eliseu tinha ressuscitado chegou para apresentar sua petição ao rei e readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor. Este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos, e então ele designou um funcionário para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Amém? Olhe para mim. Essa mulher, ela entra na história de Eliseu de uma maneira muito especial. A mulher dessa história é alguém que, guarde que eu vou lhe dizer, ela percebe Eliseu passando sempre por onde morava. Ela nota isso. E o que ela faz? Abre a porta de sua casa para lhe servir uma refeição. Essa mulher entende o princípio da generosidade. Generosidade abre portas que você não imagina. Generosidade cria caminhos que você não tem ideia. Ela se conectou ao ministério de Eliseu. A Bíblia diz que sua casa era uma casa próspera, que sua casa era uma casa abençoada. Prosperidade e generosidade sempre andam de mãos dadas na Bíblia. Você nunca vai separar isso. Amém? Pois bem, os dias vão passando e ela decide ir mais fundo nisso. Procura seu esposo, ambos conversam e fazem o seguinte acordo: vamos construir um quarto de tijolos sobre o muro, em um lugar mais elevado. Vamos colocar ali uma cama, um candeeiro, uma mesa, uma cadeira, e sempre que o homem de Deus passar por aqui, nós vamos acolhê-lo. Ele poderá dormir, poderá descansar, poderá se alimentar, poderá se fortalecer e seguirá. Quando esta mulher faz isso, ela aprofunda essa relação, ela aproxima-se ainda mais. E deixa eu te dizer, as suas conexões vão aproximar você de milagres que você nem imagina que precisa. Deixa eu te dizer, o generoso abre portas. Deus está usando pessoas para abençoar você. Quando você se isola, você se afasta de bênçãos. Mas quando você se conecta, bênçãos se multiplicam em sua vida. Posso ouvir um amém? A Bíblia diz que é tolice se isolar, mas é algo de grande valor se conectar. Aquela mulher então traz Eliseu e sua obra para dentro de sua casa. Deixa eu te dizer uma coisa: a semente não dorme. Posso ouvir um amém? Levante a mão direita e diga: a semente não dorme. Quando você planta uma semente, você pode dormir, mas a semente que você plantou não dorme. Quando Eliseu deita naquela cama, a semente começa a brotar. E ele não consegue dormir. E ele chama a mulher e diz assim: mulher, o que você precisa? Ele diz: não preciso de nada. Quer que eu fale com alguém, que eu resolva alguma coisa para você? Ela diz: não, eu não preciso de nada. Então ela sai. O servo de Eliseu diz para ele:
Senhor, ela é avançada em idade, porque mulher nunca é velha, é só avançada em idade. Posso ouvir um amém? Senhor, ela é avançada em idade, e o marido é velho, e eles não têm filhos. Então, Eliseu chama ela de novo, e no lugar da sua semeadura, no lugar da sua generosidade, aquela mulher recebe uma palavra dizendo: você vai gerar um filho, você vai ver Deus tocar você com um milagre. Irmãos, no tempo, a criança chega. Passa-se um tempo, eu estou contando um pouco da história para você entender. Passa-se um tempo, aquela criança morre. Ela é colocada naquele quarto, naquele lugar que ela mesma preparou. E lá, ela tem seu filho de volta nos braços. Sabe por quê? Porque você pode dormir, descansar, esquecer, mas a semente não dorme, a semente não descansa, a semente não se esquece. Portanto, eu tenho uma palavra para a gente que plantou semente em 2025 e que está plantando semente no dia 2 de janeiro de 2026. A semente não dorme, a semente não descansa, a semente não esquece, ela está trabalhando em teu favor. Quem pode dar glória a Deus aqui neste lugar e um aplauso bem forte ao Senhor. Assim ela começou a sua relação com Eliseu, e Eliseu se torna muito próximo e íntimo da família. Passado mais um tempo, e agora eu começo a pregar, Eliseu procura ela no capítulo 8, onde estamos abertos. E ele diz para ela: ei, vem um tempo aí. Vem um tempo aí. Ela recebe informação privilegiada, porque ela tem uma relação com alguém que sabe discernir o tempo. E você olhando para mim, pode me perguntar e dizer: Júlio, o que isso tem a ver conosco? Eu vim aqui como um profeta de Deus, e abro a minha boca com autoridade para te dizer: eu oro para que a igreja brasileira seja batizada com a habilidade de discernir o tempo, com a habilidade do discernimento do tempo. Que o nosso coração seja sensível para entender o tempo de Deus, a vontade de Deus e o querer de Deus, para ouvir a voz de Deus e o que Deus está falando. Eu quero orar para que Deus nos dê um batismo de discernir o tempo. Quantos podem dizer amém? A ciência de discernir o tempo, a habilidade de discernir o tempo. E eu vim declarar a esta igreja: vocês não se chamam farol à toa, aleluia. Tem uma luz que vai brilhar para iluminar o caminho, e essa luz é uma luz de conhecimento e sabedoria na presença do Senhor. Eu oro para que hoje um batismo de discernimento do tempo, compreendendo as estações, lendo o que está acontecendo, que o Senhor nos traga discernimento do tempo. Quem discerne o tempo investe certo. Quem discerne o tempo se prepara e antecipa. Quem discerne o tempo governa. Quem pode dizer amém e dar um aplauso bem forte ao Senhor neste lugar? Diga glória a Deus. A Bíblia vai dizer que uma das tribos de Israel antigo era a tribo de Issacar. A tribo de Issacar era conhecida porque eles tinham a habilidade de discernir o tempo. Eles tinham capacidade de perceber tempos e estações. Sabe, o Espírito Santo quer operar assim no nosso meio. Pastor, como discernir o tempo e as estações? Deixa eu te falar 3 coisas. Primeiro, observar. Eu oro para que os seus olhos estejam abertos e você esteja atento para observar a sua volta.
A tribo de Issacar sabia ler as nuvens, a direção do vento, as folhas das árvores. Ou seja, sabiam quando plantar, quando colher, sabiam o que estava por vir, por observação. Deixa eu te dizer, tem mais gente sendo derrubada pelo diabo por distração do que por sedução. Há muita gente caindo por sedução, sim, mas há muito mais gente caindo por distração. Eu oro para que nesses dias Deus renove a tua mente. Que a mente distraída pelo infinito Reels que você fica rodando na tela do celular seja liberta agora. E que você tenha da parte de Deus a observação ao seu redor. Que você consiga perceber as coisas que estão acontecendo à sua volta. E os sinais que Deus está enviando para você. Vai ter sinal para a tua vida, vai ter sinal para a tua casa. Vai ter sinal para o teu ministério, vai ter sinal para o teu negócio. Porque você vai abrir os seus olhos e vai estar atento. Desperta, ó tu que dormes, diz o Senhor. Levanta a mão e grita comigo: é tempo de observar. Mas quando a gente estuda a tribo de Issacar, que era quem discernia o tempo e as estações, eles não só tinham a habilidade de observar sinais à sua volta, mas a Bíblia também, e a história vai corroborar com isso, dizendo que eles também tinham capacidade de interpretação. Ei, olhe para mim. Você vai estar atento a sinais, mas vai ter sabedoria para interpretar as Escrituras também. Para ler a Bíblia e conhecer o que Deus está falando. Para receber as interpretações do que o Espírito Santo tem através das Escrituras. Será um ano de ler a palavra e encontrar direção. Será um ano de ler a palavra e encontrar sabedoria. Será um ano de ler a palavra e encontrar soluções. Alguém comigo aqui hoje? Será um ano de interpretar as Escrituras e receber as mensagens do céu, que já estão registradas neste livro para a glória do Eterno. Quem crê nisso? Pois quem medita neste livro de dia e de noite será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, dá o fruto na estação própria, e tudo quanto faz prospera, diz o Salmo. Eu oro para que você tenha a sabedoria da interpretação das Escrituras. Se você crê nisso, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Mas eu creio que discernir o tempo não é apenas alguém que está atento aos sinais, alguém que interpreta as Escrituras, mas é gente que tem revelação no coração. Em Romanos capítulo 8, a Bíblia vai dizer que todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Ou seja, ter a direção do Espírito faz parte da natureza dos filhos. Então o que Deus vai fazer é abrir os teus olhos para perceber os sinais, abrir a tua mente para interpretar as Escrituras e queimar no teu coração uma revelação para a vida. Eu preciso repetir isso para você gravar. Ele vai abrir os teus olhos para os sinais, vai aguçar a sua mente para interpretar as Escrituras e vai queimar com o Espírito no seu coração. Dentro de você vai ter um testemunho. Quem pode dar glória a Deus aqui neste lugar? O que esse profeta está dizendo aqui é que existe um tempo, e ele percebeu esse tempo. Agora, com quem que ele está falando? Com todo mundo? Não, com aquela mulher. Agora eu pergunto para vocês, que mulher de sorte, não é? Não é? Que mulher de sorte? Porque tem um profeta para falar na vida dela. Tem alguém para pregar na vida dela. Que sorte aquela mulher ter um profeta, sim ou não? Sim ou não? Baita sorte, né? Que sorte que um dia ela chamou o profeta para servir um lanche para ele, né? Que baita sorte. Que baita sorte que ela construiu um quartinho lá para o profeta poder ficar na casa dela. Sorte ou não é sorte, hein? Que baita sorte que ela tinha alguém para falar na vida dela.
Me parece que essa sorte não foi encontrada, foi construída. Deixa eu te dizer, essa sorte dessa mulher, de ter alguém falando no coração dela, não foi encontrada, foi construída. É o tipo de sorte que se constrói. Como se constrói? Com relacionamento, com serviço, com generosidade, com submissão, com humildade, com coragem. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Vai se abrir para se conectar às fontes que Deus está liberando e às fontes que Deus está trazendo. Será que alguém pode glorificar a Deus pelo que eu estou falando? Foi assim que essa mulher ganhou acesso a uma informação privilegiada. E eu vim aqui hoje na qualidade de um profeta de Deus, para abrir as escrituras e te dizer: o Deus que conhece o tempo te trouxe aqui hoje. E Ele te coloca na posição que o capítulo 8 nos coloca agora. Entre na sala do trono como aquela mulher entrou. E clame na presença do rei, porque Ele tem restituição para a tua vida. O que o texto está dizendo é que passaram-se 7 anos. 7 na Bíblia tem um significado de um ciclo fechado. 7 no hebraico é o Shevav. Shevav também quer dizer concluído, completo, terminado, fechado. O que o Espírito Santo está nos dizendo aqui hoje? Ei, fechou 2025, o ciclo passou. Abriu um novo ciclo agora. Entra na sala do trono e clama. Deus está dizendo, um ciclo foi encerrado, outro ciclo está sendo aberto. E quando o ciclo dos 7 anos daquela mulher fechou, ela entrou na sala do trono. Quantos podem dizer amém? Acesse a sala. Segure na mão de alguém firme e diga para ele: acesse a sala. Não, diga mais forte: acesse a sala. Eu e você temos o privilégio do acesso. Diga amém. Olha o que está em Hebreus 4,16, por favor. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Assim como aquela mulher entrou na sala do trono, assim como Esther entrou na sala do trono e o cetro lhe foi estendido, Deus está te dizendo: abre o novo ciclo com oração, abre o novo ciclo entrando na presença do rei, clamando a ele, pois o rei nos ouvirá nestes dias. Quantos podem dizer amém? O rei está pronto para estender o cetro favorável, e eu vejo que haverá cura em casa, haverá liberações esses dias, pois eu creio que tem milagre chegando na nossa vida. Quem pode dar glória a Deus aqui? Diga comigo: acessando a sala. Sabe o que você vai fazer nesses cultos proféticos? Acessar a sala. Entrar nessa sala. Sabe o que é maravilhoso? Que aquela mulher estava perfeitamente alinhada com o tempo de Deus. Ela estava perfeitamente alinhada com o tempo de Deus. Porque quando o servo do profeta está lá diante do rei, ele começa a contar para o rei, fala: olha rei, eu queria te contar que uma vez Eliseu ressuscitou o filho de uma mulher. E no exato momento em que eles começam a contar essa história, a mulher entra na sala. Quem está comigo? Ei! É a precisão da agenda de Deus. Aquela mulher não estava no Cronos, ela estava no Kairos de Deus. Para de medir tua vida pelo calendário dos homens e começa a olhar a tua vida no Kairos de Deus. Sim, a quarta-feira a gente virou um calendário,
Mas hoje você está aqui na casa de Deus, Deus está te dizendo: estou te abrindo meu Kairos, estou te abrindo o meu tempo, estou te abrindo a minha direção, estou te abrindo o meu espírito, estou te mostrando um tempo novo e uma revelação nova. Ei, aquela mulher estava perfeitamente sincronizada com o tempo divino, com o tempo do Senhor. E eu vim aqui hoje profetizar e ministrar neste lugar: o tempo de Deus é cumprido. O Kairos chegou de Deus para você. Eu quero declarar que você está entrando nesta obra agora. Você está entrando nesse mistério agora. Mas é algo que Deus já havia preparado antes. Deus já se antecipou a você. Quando você veio começar a orar, Deus já havia preparado a condição para responder tua oração. Alguém comigo? Levante a mão e diga: eu creio. Antes de começar a orar, Deus preparou a condição para me responder. Quem pode dar um aplauso a Jesus? Agora veja que interessante, ela entrou de carona. Como assim? Ela entrou na obra de alguém. O rei havia perguntado sobre Eliseu, sim ou não? A conversa era sobre quem? Sobre Eliseu. Mas ela entrou naquela obra e foi favorecida. Deixe te ensinar algo que pode mudar a sua vida como mudou a minha. Tudo que é de graça, alguém pagou. Tudo que é de graça, alguém pagou. Nós temos uma dificuldade muitas vezes de aceitar a graça de Deus. Porque imaginamos que algo de graça não vai acontecer. Como assim? Sem preço. Como assim? Do nada. Não. É por graça, mas não é de graça. Porque tudo que é de graça, alguém. A conversa era sobre quem? Eliseu. A honra reconhecida na sala do trono era de quem? De Eliseu. O assunto girava em torno de quem? De Eliseu. Mas quem foi beneficiada? Quando tudo é sobre Jesus, quando o assunto é Jesus, quando a honra é de Jesus, sabe o que acontece? A gente pega carona. E aí fica de graça. Sou eu que pago. Foi Ele que pagou. Não sou eu que conquisto. Foi Ele que conquistou. Não sou eu que resolvo. É Ele que já foi à frente. Aquela mulher foi beneficiada por uma graça. Porque ela estava conectada com a pessoa certa e com quem tinha o que transbordar. Olhe para mim. E esse é o verdadeiro princípio do Evangelho. Nós entramos na obra de Adão, a obra da condenação, a obra do pecado, a obra do erro. Pegamos carona com Adão, sem querer, sem desejar. E então a gente acredita que Adão, sozinho, derrubou a todos nós. O que é verdade. Quando Adão pecou, todos pecaram. Mas onde que está a nossa dificuldade? É que a gente acredita que Adão, pecando, fez com que todos se tornassem pecadores.
Mas a gente não acredita que Jesus, obedecendo, fez com que todos nós fôssemos recebidos na sua justiça. A gente recebe com muita facilidade a condenação coletiva, mas recebe com muita dificuldade a justificação que Cristo dá. Aquela mulher, usando ela ainda como um exemplo, para falarmos sobre Jesus, aquela mulher pegou carona na história de Eliseu. Sabe por que eu sou abençoado? Não é por causa da minha história. Não é por causa de quem eu sou e do que eu faço. Eu sou abençoado porque eu peguei carona na história de Jesus. Porque eu misturei a minha história com a história dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você se conecta, quando você se liga à história de Jesus, ele transborda sobre a sua vida, como Eliseu transbordou sobre a vida daquela mulher. Olha o que a Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo de número 5, verso de número 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, leia comigo, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Espera aí, pastor, o senhor está querendo dizer exatamente isso? Eu estava de carona com Adão na maldição, mas um dia eu encontrei Jesus e saí da garupa de Adão e sentei na garupa de Jesus. E agora onde Jesus vai eu vou, o que Jesus tem eu tenho, o que Jesus fala eu recebo. Sabe por quê? Porque assim como eu não ajudei Adão a pecar, também não preciso ajudar Jesus a resolver. Eu só peguei carona na graça e no favor dele, e hoje eu sou favorecido e agraciado e abençoado. Deixa eu te dizer, aquela mulher entrou na carona de Eliseu, eu e você entramos na carona de Jesus, e é por isso que este ano vai ser abençoado, não porque eu sou especial ou você é especial, mas porque em Cristo Jesus já não estamos mais ligados a Adão e a sua maldição, mas estamos ligados a Ele e a sua bênção sobre nós. Já não estamos mais debaixo de condenação, mas recebemos graça sobre graça em nossa vida. Quantos podem dizer amém? Eu não estou mais ligado a um trono de condenação, mas eu estou debaixo de um óleo de justificação. Se você carregou condenação até aqui, isto chega. Se você viveu fugindo até aqui, Deus está dizendo, ei, menos Adão e mais Jesus na sua vida. E às vezes, a gente não entende o conceito de graça. Mas olha o que o texto diz. A graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Volto à mulher e aplico a vocês. Quando ela entra naquela sala, o assunto é Eliseu, a honra é de Eliseu, o nome é de Eliseu, mas quem foi abençoada? Ela. Quando eu entro na sala do trono, eu não vou diante do rei contar a minha história. O assunto é Jesus, a honra é de Jesus. O nome é de Jesus. E quem é abençoado?
O problema é que você quer entrar na sala do trono para contar a sua história, para tentar convencer a Deus de que você é o coitado que precisa da ajuda, do socorro, ou de que você é a criança boazinha, não é Papai Noel, de que você é a pessoa boazinha que merece um benefício. E quando a gente entra na sala do trono, eu não vou contar a minha dor, porque não é sobre a minha dor. Eu não vou contar os meus méritos, porque não é sobre o quanto eu acertei. E eu não vou pedir meu nome, porque não é quem eu sou. Mas quando eu entro na sala do trono, é a história de Jesus, é a honra de Jesus, é o nome de Jesus. E no fim, quem é abençoado sou eu. Então pare de entrar na sala do trono e querer contar das suas injustiças, ou das suas dores, ou das suas carências. Mas entre na sala do trono, lembrando quem Cristo é e o que Cristo fez. E sabe o que vai acontecer? Vai transbordar sobre a tua vida. Vai transbordar sobre você. E de repente você vai se ver abençoado pelo favor de Deus. E você vai se ver abençoado pela presença de Deus. Eu reforço isso, lendo com vocês o verso 19 de Romanos 5, que diz assim: logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Levante a sua mão e diga: a justiça será feita pela obra de Jesus. Volto àquela mulher e aplico sobre a sua vida. Ousadamente ela entra na sala do trono, pega carona na obra de Eliseu, e o rei então diz, no verso de número 6 do capítulo de número 8 de 2 Reis, o rei vai dizer: seja nomeado um oficial que cuide da causa dela. Eu preciso marcar este ponto e já vou encerrar. Deus vai cuidar da tua causa, vai fazer a justiça, porque Ele faz justiça por meio de um único. Ele faz justiça através de Jesus. A tua justiça não é ver o outro que te feriu se dar mal, mas a tua justiça é saber que por meio de Cristo, sobre ti não há condenação nem maldição. A tua justiça não está na dependência dos teus acertos, mas a tua justiça está ligada diretamente na confiança de que Cristo acertou por nós e por nós fez justiça. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar glória a Deus? Você pode dar glória a Deus? Então o rei diz: alguém cuide da causa desta mulher. Vá agora e restitua sua casa. Restitua suas terras. Restitua seus negócios. Olhe para mim. Eu quero encerrar isso fazendo uma aplicação profética na tua vida. Assim como aquele rei decretou uma restituição de posição, eu declaro sobre a tua vida que em Cristo Jesus você foi restituído ao seu lugar. Deus nos criou como coroa da sua criação,
O pecado e o diabo nos jogaram na lama e no chão. Mas quando vamos à sala do trono, somos restituídos a uma posição elevada. Somos restituídos a uma condição privilegiada. O Salmo de número 8 vai dizer: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. O Senhor está dizendo hoje: restitua a tua posição. Se o diabo te jogou no chão, te humilhou, se o pecado te pôs na sarjeta da vida, hoje eu vim aqui gritar e dizer: em Cristo Jesus a posição foi restituída. Em Cristo Jesus fomos levantados de novo. Se Adão nos derrubou, Jesus nos levantou. Quem pode dar glória a Deus aqui neste lugar? Mas aquela mulher também teve uma restituição, não apenas da sua posição, mas ela teve uma restituição também da sua herança, do que pertencia a ela. E eu vim te dizer que hoje, se prepara, porque tem uma restituição chegando. O Senhor é Deus que restitui nesses dias. A herança que te foi dada por meio de Cristo Jesus não será roubada e não será tirada. O Senhor te diz nesses dias: receba. Serão dias de ver voltar para a tua mão coisas que foram roubadas e levadas no tempo da dificuldade e da vergonha. Eu vejo ministérios sendo restituídos. Eu vejo negócios sendo restituídos. Eu vejo família sendo restituída. Eu vejo honra e dignidade sendo restituída. Eu vejo saúde sendo restituído. Eu vejo dons sendo reativados para a glória de Deus. 2026, Deus te reposiciona e te restitui. Quantos podem dar glória a Deus neste lugar? O rei diz: eu vou restituir tua posição, vou restituir tua herança. E mandou fazer a conta do tempo. Eu quero te dizer, 2026 será um ano de restituição de tempo. Joel vai dizer: restituirei os anos que foram roubados pelo gafanhoto. Restituirei os anos que foram roubados pelo cortador, pelo migrador, pelo destruidor. Restituirei os anos que foram roubados pelo devorador. O Espírito Santo está te dizendo: restitua autoridade e posição. Restitua herança e condição. Restitua os anos que se passaram, porque você entrou na sala do trono e no mérito daquele que é justo, creu em Deus. Fique de pé. Eu termino em minutos liberando uma palavra sobre a tua vida e declarando neste dia: o ciclo da miséria e da escassez passou. Entramos na sala do trono na noite deste dia 2 de janeiro. E pelo mérito e obra de Jesus somos restituídos e restaurados. E o que foi levado pela crise, o que foi levado pelo tempo, o que foi levado pelo pecado, em Cristo Jesus a justiça foi feita, e uma restituição, um reposicionamento e uma recuperação está chegando nesses dias. Levante as tuas mãos aos céus. Há uma nuvem de glória baixando sobre nós, e há uma atmosfera de fé que declaramos aqui e agora. Tudo que foi roubado, tudo que foi levado, tudo que foi consumido, tudo que foi destruído, tudo que foi arruinado, o Senhor está neste ambiente dizendo: eu restauro, eu levanto, eu renovo, eu fortaleço, eu trago de volta, eu reconstruo pela
obra gloriosa de Jesus, pois Ele veio para resgatar o que foi roubado, Ele veio para recuperar o que foi perdido, Ele veio para buscar e salvar o que se perdeu. Em Cristo Jesus a vida é renovada, em Cristo Jesus o tempo é restaurado, em Cristo Jesus a vida é restituída. E quem crê, diga glória a Deus neste lugar.